Semana 4 começa a ficar mais difícil um pouco ainda, porque ela vem com essa arquitetura paralela e avançada, paralelismo, memória e pipeline. Então, ó, CPU versus ciclos de instrução. Então, o processador executa instruções em linguagem de máquina da sua memória num período de tempo, o clock, né? O clock é a frequência que a gente não... Cadê? Agora abri já tanta coisa que... Aqui, ó. Então o meu tem aqui, ó, o clock 2,3 GHz. Não. É o Ryzen 7 o meu. Com 16 GB. E só usa também 13.9. Eles já pegam um pouquinho aí pra... Embora eu tenha a placa de vídeo dedicada de 4 GB, esse processador parece que pega um pouco para uma GPU aí que ele tem. Também... Ele tem duas placas, na verdade, né? Uma on-board e outra sem ser. Agora, por que, né, que eles estão colocando dessa forma nas arquiteturas novas, também teria que pesquisar, mas eu acho, deixa eu ver se ele tem dois. E aí ele já não deixa usar tudo, eles falam que o processador pega um pouco já. Acho que não é para vídeo não, é processador no meu caso. Deixa eu ver se tem duas de vídeo. Tem. Ele teria que no negócio, no processamento dele tem uma Radeon e tem a Nvidia, que é a GeForce, que é dedicada. Então um pouquinho desses gigas é por causa dessa outra placa aqui dele. Mas enfim. Essa é até uma dúvida que eu tinha, porque você falou lá na placa-mãe que às vezes ela é vídeo on-board, né? É. Será que o vídeo dela vem diretamente da placa-mãe ou vem, na verdade, do processador que tem um espaço para memória de vídeo Então, o que acaba processador. compartilhando? O processador tem um GPU. Ele tem um processador gráfico, né? E compartilha. Mas no meu caso, eu comprei uma memória. Esse PC ele tem um vídeo que não é. Como é que se diz? Dedicado, né? Ele é dedicado, ele não deveria ser compartilhado. Mas beleza, né? Eu perdi 1 GB de RAM ali. Entendi. É que tem certos processadores que eles compartilham memória de processamento com de vídeo, entendeu? Aham. Então, aí eu sei que tem uns notebook que não tem o vídeo dedicado, aí beleza. Ele vai ter que usar da memória RAM. Não tem outro jeito. Ele usa a memória RAM compartilhada, igual você tá falando aí. Né? Isso. O, o clock é aqueles 2 GB que eu mostrei aí pra vocês. 2 pontos não sei quantos GB. Isso é, quanto ele, é o ciclo que ele dá, né? Quanto maior, mais rápido ele é. Né? Então, o ciclo da instrução é sequência de ações que a CPU realiza para executar cada instrução em código de máquina num programa. Então aí ele tem aqui, ó, inicia, busca próxima instrução. É aquilo que a gente falou, né? Executar, decodificar, né? E buscar. Iniciar, buscar a próxima, executar, volta. Até ele acabar tudo e parar. Ele fica ocioso. Ô, Aí, ó. Anderson, Oi. até uma dúvida. Ali você disse que quanto maior o clock, maior a velocidade, certo? Só que tem um que é quanto menor, mais rápido. É o level dos caches, não é? O level um é o mais rápido, aí vai pro 2. Sim, o level 1 é mais rápido, o 2 é mais lento e o 3 é mais lerdo. Tomar cuidado com isso. Entendi. Agora, os gigahertz, quanto maior, mais rápido fica o processador. Só que é aquilo que eu expliquei para Entendi. vocês, né? O conjunto tem que ser bom. Se você pôr um processador ultra bala lá e não colocar memória RAM, pôr um HD mecânico, já era. Né? Fica lerdo. Por isso que aí é o que eu falo pro pessoal, né? Eu trabalhei em loja de informática e eles falavam isso. Ah, que computador que eu compro? Não adianta, o cara tem lá, sei lá, não lembro, a época era Pentium 4 ainda, já tá bem antigo, mas tipo, sei lá, eu tenho R$ 3.000, que computador que eu invisto? Ele fala, meu,
você tinha que falar as peças que ele ia colocar. É que hoje você já compra um notebook e já vem padrão, né? Eu falo pra galera evitar os de 4 GB, ao máximo. Comprar de 8 para cima. Por quê? Porque os sistemas operacionais estão vindo aí e os programas também estão arrebentando com a memória RAM. Você comprar um de 4 GB hoje, você já roda o negócio na... E acredito que é por conta também da integração com a inteligência artificial, né? Cada vez está ficando mais exigindo processamento. E aí tem a inteligência, tem os programas que vêm mais pesado e aí você roda na sofrência esse negócio, né? Então, põe memória RAM de 8 GB para cima. O meu já tem 16, só veio com 8 esse, eu coloquei outro. Pra ele rodar folgado. É que eu gosto de rodar coisa aqui de gráfico, After Effects, essas coisas. Vixe, aí fica 2 anos. Já era. Bom, aí ele tem o diagrama do estado de ciclo de instrução, né? O cálculo de endereço, busca de instrução. Aí fica, deu o jeito que faz, né? Retorna. Eu deixei o gráfico aí para vocês verem, né? E como que é o ciclo? Isso pode ser uma pergunta, por isso eu coloquei. É o início e busca da instrução, decodifica, calcula o endereço, busca operando, executa a instrução. Calcula o endereço do resultado, verifica a interrupção, sem interrupção, então o tratamento de interrupção, cálculo de endereço da próxima instrução, volta para a busca da instrução e fim. Isso é um ciclo completo de instrução. O processo serial, a execução é sequencial. O problema é que é lento, né? E pouco eficiente. Nem sempre, né? O USB ficou rápido, né? Nesse caso de processamento, né? De ciclo de instrução. Serial seria mais lento. Paralelismo, executar 2 instruções em paralelo. Pode ser no hardware ou no software. Pode ser instrução individual ou várias CPUs trabalhando juntas no mesmo problema. Que aí entre os cores, né, que a gente fala. E aí eles falam, tem 4 cores, tem 4 processadores lá, junto, paralelo, trabalhando. Dentro de um processador físico. Você pega um processador só, que tem 4 lá dentro. Então, eu acho que essa frequência que eles já chegaram no limite, né? Eu não consigo mais ampliar ela. Eu nem sei quantos cores tem o meu aqui. Fala alguma coisa, ó. Tem a NVIDIA com GPU. E tem a outra GPU que é a Radeon junto. Ó, 2 GB. Esses 2 GB é da minha memória RAM, no caso. Essa GPU, ela é compartilhada. Ela pegou da minha memória RAM. O que eu acho, né, é que pode acontecer isso. É que o meu da Acer deve ser um modelo de placa-mãe onde já vem a memória de vídeo on-board. E eles fizeram uma versão melhorada dessa memória de vídeo, desse vídeo que não é compartilhado. Só que o que eles fazem? Usam a mesma placa. Eu acho que é por isso que o meu tem 2. E no fim esses 2 GB aqui joga pra nada. Dessa AMD Radeon. Porque eu tô usando... Não tem outra saída de vídeo nele, né? Só seu HDMI. Ele usa da Radeon. Mas o vídeo dele é integrado. É um notebook, né? A tela dele é junta. E aí aqui já tem a memória RAM, os cores, né, do processador e tudo mais. Então é isso aqui, né? Esse é paralelismo. Você ter 4 processadores. No meu caso tenho 4 aqui, né? Então aí ele falou aqui dos fluxos de dados SISD, que são os ciclos, né? Instrução única instrução, né? Dados únicos. SIMD é instrução única, múltiplos dados. MISD, você tem múltiplas instruções e só um dado. E o MIMD, múltiplas instruções e múltiplos dados, que são os fluxos de instruções que você pode mandar. Então, o MIMD tem vários processadores, cada um controlado por uma unidade de controle. A sincronização de tarefas é feita via escrita e leitura,
e da memória compartilhada. E o usuário é responsável por sua especificação na programação. As linguagens de programação paralela permitem declarações de variáveis compartilhadas e seções paralelas de código. Consequentemente, a programação ficou mais difícil também, né, para esses cores, porque eu tenho que falar, bom, carrega o meu programa. Aí eu tenho que falar, tem 4 núcleos, então essa parte vai para o núcleo 1, essa para o 2, essa para o 3, essa para o 4. E eu tenho um hardware que faz esse gerenciamento, né? Falar, ó, acabou a parte 1, junta com a 2, junta com a 3, junta com a 4, está entregue para o usuário. E os threads, que são códigos de alto nível para processadores individuais que podem acessar localidades compartilhadas. Aqui, se eu não me engano, eu acho que devo ter colocado no final um diagrama, porque daí ele pega a memória RAM e compartilha ela. Tem 16 GB de RAM, ele pega lá e compartilha ela entre os threads, entre os processos que estão sendo executados. Então é uma memória RAM física só, ele compartilha. O processador físico, eu mostrei para vocês, o meu é um só, mas eu tenho 4 núcleos, então eles têm 4 coisas que vai, 4 processamentos executando em paralelo, que fica mais rápido. Porque esses gigahertz, a frequência já chegou na máxima, não era assim, né? Era um processador só mesmo, com um núcleo só. E conforme foi melhorando a velocidade, eles resolveram criar esse paralelismo para ficar mais rápido. Aí a NUMA não é memória de acesso não uniforme, né? Fornece um único espaço de endereço para todas as CPUs. Portanto, o acesso de módulos a módulos de memória local é mais rápido do que módulos remotos. E ela tem 3 características fundamentais. Tem um único espaço de endereço visível para todas as CPUs. O espaço da memória remota é feito pelas instruções load e store. E tarefas se comunicam por troca de mensagens e sincronização entre elas é por meio dessa troca. Então as tarefas vai falando, ó, acabei a 1, carrega 2, carrega 3 e vai indo. Então, em resumo, né, que ela foi mais a fundo nessa parte aqui de multiprocessamento, né? Mas eu acho que é legal a gente entender, pelo menos, como funciona mais ou menos desse jeito, né? Do que a gente ficar indo tão a fundo e acabar não entendendo, né? Nada. Em resumo, os multiprocessadores e os multicomputadores são semelhantes quando pensamos em interconexão. Ambos trocam mensagens. Em multiprocessador, o processador quer ler e escrever a palavra. Sua ação típica é ativar. Ele inicia uma mensagem, certa linha no barramento e esperar por uma resposta. E no multicomputador, as trocas funcionam via comunicação e sincronização. Que daí você pode ligar também vários computadores para executar uma tarefa. Também vem acontecendo aí com a inteligência artificial. De eu interligar os computadores e ganhar força de processamento. O Bitcoin é assim, né? Os mineradores, você ligava na sua rede para você vender o processamento para os caras. Em troca, eles te davam um hash, que é uma parte de Bitcoin como pagamento. Fala aí. Então, só para me entender, os threads, qual é a função dos threads? Esses threads são códigos de alto nível. Isso aqui acho que são os processos que você roda, né? Dos processadores podem ser. Porque, por exemplo, tem processador que vem com 16 threads, com 32 threads. Deixa eu ver. Os threads. Vamos ver o que eles falam aqui. Threads do processador. Ó. São as menores unidades utilizadas para processamento de informações dentro de um determinado sistema. Assim, quando o processo roda na máquina, ele pode envolver uma ou mais threads, que estão sempre ligadas umas com as outras, mesmo que trabalhem de forma independente. É como se fosse uma parte do núcleo lá dentro. Ó,
Todo software baseado em instruções, porém, cada delas é dividida em partes ainda menores, as threads, que é isso aí que você falou. Então, ele junta os threads dentro de um core, divide até os códigos, no caso, né? E executa lá dentro do processador. Então, quanto mais threads dentro do núcleo, melhor. Tá dividido dentro do Entendi. núcleo. Então são meio que espaços para alocar os processos. Isso. Eu divido o processo em 4 Entendi. núcleos. Aí que eu achei que ficou complicado. Divide o processo em 4 núcleos. Aí dentro do núcleo eu posso dividir o processo de novo em vários threads. Aí ele rodando. Entendi. O meu nem falou quantos threads tem aqui. Caraca, que louco. Isso é compartilhado, né? E a memória RAM é uma só que compartilha tudo isso, né? Que acessa o disco. Ganhou. Então, isso é uma forma que eles fizeram do processador ficar mais rápido. Só que, volto a falar, o processador é rápido. Você tem um HD mecânico, ferrou, meu. Pode ter um monte de thread aí. Até ele achar a informação lá no HD de novo, fica tudo lerdo outra vez. Né? Então, Entendi, caraca. é isso. Bom, qual a diferença? Obrigado. De nada. Fundamental, então, entre processador e multicomputador, para a gente terminar. Já avancei demais aqui. É a presença ou ausência da memória compartilhada. No caso, né, o multiprocessador é um computador paralelo com CPUs que compartilham memória. Um único espaço de endereço virtual mapeado para a memória comum. E os multicomputadores são vários computadores com suas CPUs e memórias privadas. Então ficou meio claro, né? É o que eu falei do Bitcoin aí. O cara compra o seu processamento para rodar. E estão falando que a inteligência artificial vai fazer a mesma coisa. Você deixa o computador ligado, ele usa o seu processador aí para fazer algum tipo de processo. E eles te pagam para isso. De volta. Aqui, ó. Fiz aqui. É isso aqui que eu queria ver. Ó. Multiprocessador com 16 CPU compartilha memória comum. Então é a memória para todo mundo. Né? A imagem 16 seção, cada qual analisada por uma CPU diferente. Então tem um monte de CPU e a memória compartilhada. E aqui ele vai processando a imagem, ó, dentro de uma memória só. E o CPU fica ao redor. Multicomputador com 16 CPU, cada uma com memória, imagem de mapa de bits dividido em 16 memórias. Então, ó, vai dividindo também pela memória aqui, se eu quiser. Esse é um multicomputador, né? Então, são vários computadores, cada um com sua memória, e uma rede de interconexão aí, ó. Um computador faz uma imagem, o outro faz outro, o outro faz outra. Aí divide tudo, o processador e a memória junto. Quem tá deixando fazer isso é a rede, né? Quanto mais rápido for a internet, melhor para interligar, né? E agora estamos chegando em 2.5 gigabits, né? Já uma rede local. Então, já eles estão partindo não só, principalmente na inteligência artificial, não só interligar, fazer vários processos dentro do processador, como ligar vários computadores. Então a gente tem que entender essa diferença. Multiprocessador é um computador só, com um monte de núcleo dentro, com os threads igual a gente falou, que está dividido. Em multicomputador você tem vários computadores que estão interligados na mesma rede e cada um executa um pouco da tarefa e entrega a tarefa mais rápido. No caso, isso para inteligência artificial é fenomenal, né? Porque é maior galera requisitando toda hora. Bom, ainda para terminar, ele colocou esse pipeline, que é a linha de instrução. Várias instruções são realizadas de forma simultânea, em estágios diferentes, pois múltiplas instruções são emitidas por ciclo de clock. A CPU se divide em várias partes funcionais e estágios, cada uma correspondendo a uma determinada ação. A ideia é que novas entradas sejam aceitas antes que a ideia de que novas entradas são aceitas antes que as entradas aceitas previamente tenham terminado, o que assume uma instrução de vários estágios.
Aí eu gostei daquele professor que ela colocou antes, ele colocou o exemplo da máquina lavar roupa, né? Então, numa lavanderia, a tarefa e instrução é lavar roupa em 4 estágios. Então, primeiro estágio, coloca o cesto de roupa na lavadora, um estágio. Quando você termina de lavar, você coloca na secadora. Terminou de secar, você vai dobrar as roupas. Quando terminar de dobrar, você joga no cesto. Depois desses 4 tempos, eu começo a lavar de novo, né? Então, 4 cestos A, B, C, D. Se eu tenho 4 nessa lavanderia, 4 conjuntos desse, né? Eu levaria 16 tempos, né? 4 vezes 4, 16 tempos. Aí a ideia do pipeline é essa, ó. Se eu tenho 4 CPU, né? No caso, 4 conjuntos aí para lavar roupa, o que você faz? Após a máquina de lavar a roupa terminar o cesto A, transfere-se o cesto para a secadora. O próximo cesto já é inserido na máquina de lavar enquanto a secadora continua o processo com a trouxa anterior. A máquina de lavar nunca fica ociosa, faça o mesmo para todos. Então, para os 4 cestos A, B, C, D, temos 7 tempos. Então, eu reduzo aqui, eu não espero, né? Já vou colocando a roupa para lavar, chegou outro, já põe a roupa para lavar na outra, chegou outro, põe a roupa para lavar na outra, chegou outro, põe a roupa, aí depois já passa pro cesto, então reduz aqui, não é espaçado igual era antes, tá vendo? Que eu faço um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Não, nesse aqui eu já peguei o cesto, pus na máquina, chegou outro cesto, vou pôr na segunda máquina, chegou mais outro cesto, vou pôr na terceira máquina, chegou mais um, vou pôr na quarta máquina. E vou lavando ao mesmo tempo. Isso que seria a ideia, né, de você fazer um pipeline. Então, em função do número de estágios, o fator de aceleração se aproxima do número de instruções que podem ser introduzidas no pipeline sem desvio. Quanto maior o número de estágios, maior a taxa de execução. Aceleração ou speed up. Speed up é aceleração. É aumentar a velocidade. Situações que frustram isso. O que pode acontecer que não dá certo? O estágio exige esforço extra para se movimentar os dados e pode desacelerar o tempo total. O custo de implementação e atraso entre estágios. Se eu tenho um processo dividido aqui, se eu dividir as roupas em 4 cestos e o segundo cesto dá um problema, eu não vou ter a tarefa completa. Eu vou ter 3 cestos prontos e esse quarto não. Então pode dar esse bug. Aí eu vou ter que esperar aquele segundo acabar. A lógica de controle de passagem entre estágio é mais complexa do que estágios controlados. Passar de um estágio para o outro é mais difícil do que o estágio controlado. E a estratégia para evitar hazards, que são situações que podem resultar em um desempenho menor que a ótima, né? E ele fala que o que é mais adequado é estágios entre 6 a 9, para não dar tanto problema. Então, esses hazards, né? Pode ser algum bug aí no programa no meio do caminho aqui que me atrasa um dos estágios aqui. E aí o pipeline meu dá bug, né, no caso. Vai atrasar, não é que dá bug, atrasa do mesmo jeito. Que era para ser executado em um segundo, leva 10, né? Porque o outro atrasou. Certo? Deu para entender aí mais ou menos, né? Eu entendi assim. Viu sim. Mais ou menos. Ela complicou mais lá, tinha mais coisa lá, mas eu acho melhor a gente entender pelo menos superficial.